Carboidrato. Eu tenho certeza que você aí já pensou em cortar para emagrecer, certo? E junto com isso veio aquele mau humor, aquele estresse, aquela tristeza, aquela insatisfação, aquele desiste e retoma, porque às vezes você não consegue manter isso por muito tempo. O que eu penso sobre cortar carboidrato da dieta para emagrecer? Fica aqui no vídeo que eu vou te contar por que talvez isso não seja uma boa ideia. Já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para os próximos vídeos. O que eu recebo de paciente aqui que chega para mim fazendo exigências e querendo dizer como que eu tenho que montar a dieta de vocês. Então vocês chegam aqui falando: ai, doutor, então, porque eu quero fazer uma dieta low carb e você vai cortar meu carboidrato da dieta porque eu quero emagrecer rápido. É forte, gente. Cada uma parece duas que eu tenho que passar aqui. Recebo muito paciente achando que cortar o carboidrato totalmente vai ser a solução para conseguir emagrecer. E o que está por trás desse pensamento? Em que a causa do seu não emagrecimento é única e exclusivamente o excesso de carboidratos, mas eu tô para te contar que não é. O problema não está no carboidrato. Eu acho que de todos os pacientes que eu atendi até hoje, eu acho que não teve um sequer que eu cortei totalmente o carboidrato. Bom, quando eu recebo esse tipo de pedido aqui no consultório, o que eu respondo é: Lô, você vai cortar meu carboidrato? eu falo que sim, eu vou ensinar a pessoa a cortar o carboidrato. Então a pessoa vai pegar o pão dela e ela vai escolher se ela vai passar a faca na vertical ou na horizontal. Esse é o máximo de corte de carboidrato que você tem que ter na sua dieta. E por que você não deve fazer isso? Primeiro ponto, carboidrato, ele oferece energia para o nosso corpo, para as nossas atividades normais do dia a dia. Então, treinar, andar, sentar, dormir, simplesmente existir. E ele é fonte de energia também do nosso sistema nervoso central. O carboidrato, ele é essencial para a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que induz o nosso bom humor. E é por isso que quando você corta totalmente o carboidrato, você começa a sentir essa sensação de irritabilidade, de mau humor, de mal-estar, dor de cabeça. Então é por isso também que não se deve cortar totalmente o carboidrato. Esse é um erro muito comum das pessoas, né? E tá relacionado também com a massa muscular. Se você corta totalmente o seu carboidrato, isso pode fazer com que você atinja, sim, o déficit calórico que você precisa para emagrecer. E eu explico isso no meu outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você entender um pouco sobre o processo de emagrecimento. Como eu estava dizendo, a retirada do carboidrato pode contribuir, sim, para você atingir o déficit calórico que você precisa para emagrecer. Porém, você vai perder gordura e muito músculo também. A gente tem um limiar para essa redução de calorias. Então, se você reduz drasticamente as suas calorias, drasticamente o seu carboidrato, você certamente não vai perder única e exclusivamente gordura. Você vai perder muita massa muscular também. Então, sabe quando você emagrece, mas você tem a sensação de que você está flácida, de que você está molinha, de que as suas pernas, os seus braços, o seu abdômen não tá com aquela firmeza toda? Isso está relacionado à perda de massa muscular. Então, o carboidrato, como ele é um substrato energético que é necessário para a gente conseguir manter a nossa massa muscular, você tirar ele completamente não vai ser uma boa escolha. Em último caso, se você escolher Reagir feito doida. Para de ser doida! tirar totalmente o seu carboidrato, o que vai acontecer com você? Você acha que você vai sustentar isso por muito tempo? Quanto tempo que você consegue da sua vida, já que, né, se a gente for pensar, a gente vai se alimentar até o final da nossa vida, certo? Quanto tempo do seu período de vida você vai conseguir ficar sem carboidrato? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? É insustentável fazer isso por um longo período de tempo. E aí, isso gera aquele famoso rebote. Então, por exemplo, eu vou ficar a semana inteira, eu não vou comer nenhum carboidrato, eu vou tirar todo o pão, todas as massas, todo o arroz.
E aí você vai chegar no final de semana, você vai estar com aquela vontade muito grande de comer carboidrato, em vez de você comer uma quantidade controlada, bum! Você vai ter um rebote enorme. Então, tudo que você restringiu durante a semana, às vezes você compensa no final de semana ou compensa em outro dia da semana. Isso é muito comum de acontecer, justamente por conta da insustentabilidade dessa atitude de tirar o carboidrato. Fora que o seu treino tende a ficar péssimo com a ausência total de carboidrato. E o seu treino estando ruim, você acaba tendo uma performance pior, acaba gastando menos calorias, e isso pode prejudicar no seu resultado final. Mais uma correlação com a perda de massa muscular. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês é cíclico. Uma coisa vai levando a outra. E é por isso que você passa muito tempo com tentativas infundadas de emagrecer, você não consegue seguir nada por um tempo prolongado, você sente dificuldade para fazer dieta, e aí você tem a noção de que fazer dieta é isso. Você acha que para você conseguir emagrecer, você precisa necessariamente cortar o seu carboidrato. E aí, pelo fato de você não conseguir sustentar isso e seguir isso por muito tempo, você acaba desistindo. E aí é aquele efeito em sanfona, né? Você emagrece, você engorda. Você emagrece, você engorda. Gera flacidez e aí a insatisfação vai ficando cada vez maior. Então eu tô aqui para te falar que para você emagrecer, você não precisa cortar completamente o carboidrato. E é isso que vocês temam em não entender. Existem milhares de maneiras de você comer carboidrato na dieta. Claro que na quantidade correta, porque a gente também não pode ter nojinho da palavra restrição. Quando você quer atingir o seu objetivo, alguma restrição de alguma coisa você vai precisar ter, mas não precisa ser um corte total, não precisa de 100%, não precisa de todo esse radicalismo. E o por último, mas não menos importante, que está relacionado com a falta de carboidrato, dietas low carb feitas de maneira incorreta, é o problema no famigerado cocô, né? O intestino preso, com a ausência de fibras que muitas vezes estão relacionadas com alimentos que contêm carboidrato também, né? Como aveia, granola, centeio, quinoa. Você não tem uma formação correta do seu bolo fecal. Se isso estiver associado à ausência de água, então misericórdia, né? Se vai no banheiro uma vez na vida, outra na morte. Inclusive, a causa da sua retenção de líquido, do seu inchaço, do seu aumento de medidas, da sua dificuldade de perder peso, do seu mau humor, está correlacionado com o seu intestino, porque o seu intestino é como se fosse o seu segundo cérebro. Ele regula muitas outras funções que vocês não fazem nem ideia, né? Então, quando você fica com tudo aquilo acumulado ali, você fica o quê? Você fica enfesado, né? Essa palavra que a gente usa para denominar aquela pessoa que tá mal-humorada, aquela pessoa meio ranzinza. A palavra enfesado, ela, em teoria, significa isso. Uma pessoa que tá ali cheia de fezes, que é o que você está quando você não faz cocô como deveria. Outra possível causa do corte completo de carboidratos. Quando eu falo que você não precisa cortar carboidrato, você deve estar pensando: tá, mas o que eu vou comer então? Qual que é a quantidade que eu tenho que comer? Qual que é o tipo de carboidrato que vai ser melhor ou pior? Tem problema usar farinha branca? Não tem? Tudo isso vai depender da quantidade, vai depender do seu contexto. Então já é o terceiro, quarto vídeo que eu falo isso, que não é porque eu quero necessariamente vender consulta, mas é porque para dar todas essas respostas de maneira individualizada, já que é a individualidade que faz você ter resultado, porque cada um tem um comportamento, uma rotina e um cálculo, você precisa de um auxílio de um nutricionista especializado para conseguir definir dentro do que você gosta de comer, dentro da sua rotina, dentro dos seus horários e dentro das quantidades corretas, o que vai ser mais indicado para você. E já que eu estou falando para você que você não precisa cortar o seu carboidrato totalmente, mas que de certa maneira é interessante controlar a quantidade, aqui no meu canal tenho várias receitas deliciosas, focadas para quem quer emagrecer, com uma quantidade de carboidrato aí bem interessante. Vou deixar aqui em cima a minha playlist de receitas deliciosas e práticas para emagrecimento. É só você clicar e se deliciar aí na sua casa. Não se esqueçam de se inscrever no canal,
para os próximos vídeos de conteúdo e receitas e um beijo da Nutri.